zagueiro pra ele ficar bravo e plau, lenha. Vai ver o cara tirando o pé, vai saber por que é. Confia, viu, pai? Perdendo as divididas todas. Vai confiando, Peaky viu? Blinders. E agora, Lautaro está sendo aí cogitado por alguns clubes brasileiros e o Racing entrou na parada também, Gão. Tinha um Internacional que estava interessado, o Vasco também, eu vi em alguns lugares que o Vasco poderia, não foi nada concreto, mas eu vi algumas coisas também em relação ao Vasco. Acho que o Racing é mais a cara do Lautaro mesmo, né? Ele é um jogador, gente, que não está nos braços da torcida, mas o ano passado, quando entrava, mostrava muito empenho. Esse é um jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro joga demais essa partida, talvez o último grande jogo do Cruzeiro no ano passado. A gente tem ainda aquele confronto contra o Boca depois, mas esse é o jogo em que o Cruzeiro fez barba, cabelo e bigode, 3-0 e brocou. Como partidaço do Lautaro também, que esse ano, infelizmente, não conseguiu corresponder ainda e o torcedor tem o criticado bastante. Então, acho que talvez ele ir para o Racing, ele possa encontrar ali aquela raça gringa, né? Ali sul-americana, dessa galera que a gente sabe muito bem disso. Eu, quando o Lautaro chegou, tive uma boa perspectiva sobre ele. Infelizmente, ela não correspondeu, mas se tiver que ser, Lautaro, vai lá, seja feliz, tá tudo certo. Perdeu espaço, né, no time hoje. Não tem como. E também não conseguiu corresponder às expectativas da torcida e do Leonardo Jardim ainda. Repercutiu bastante, né? Por que o Lucas Silva é tão importante? Qual que é a história dele com o Cruzeiro? Do menino de 14 anos ao capitão do Cruzeiro. Com 3 passagens marcantes e uma forte identificação, a história do Lucas Silva se confunde com a do clube. O volante chegou a Raposa ainda garoto com o sonho de ser jogador profissional. Hoje é um dos nomes mais experientes do grupo e símbolo da conexão entre um passado vitorioso e um presente de esperanças. Nascido em Bom Jesus de Goiás, Lucas chegou ao Cruzeiro em 2007. Cresceu nas categorias de base e estreou como profissional em 2012. Mas só no ano seguinte ele se firmou. Foi peça-chave nas campanhas dos títulos brasileiros de 2013 e 2014. Em 2015, foi vendido ao Real Madrid, mas não teve sequência na Espanha. Passou ainda pelo Olympique de Marseille, da França, até retornar para de novo jogar no Cruzeiro. Foi bicampeão da Copa do Brasil. Em 2019, ainda com contrato com o Real Madrid, foi emprestado ao Grêmio e em 2023 voltou em definitivo para a Toca da Raposa. Estou muito feliz, muito motivado também de vestir novamente o manto celeste. Vivemos bons momentos e agora, novamente, a torcida foi algo fundamental. Este ano, com o Leonardo Jardim, assumiu de fato o protagonismo. É o capitão. E de contrato renovado até dezembro de 2027. No futebol, as histórias de voltar para casa têm muito sucesso. E a do Lucas Silva com o Cruzeiro mostra que a gratidão ao clube e o coração também entram em campo. É com muito prazer, com muito carinho que nós estamos aqui hoje assinando, renovando o contrato com o Lucas até o final de 2027. Espero que fique até 2030, né, Lucas? Se Deus quiser. Tem uma mística que colocam aí sobre o Lucas Silva no Real Madrid em 2015. Vou até começar meu comentário falando sobre isso, que o pessoal fala assim, mas... Gente, para muitos, era a melhor trinca que o Real Madrid teve durante um bom tempo. Que você revezava entre Kroos, Modric e Isco, Kroos, Modric, Khedira, Kroos, Modric, Rames Rodrigues. Mas sempre tinha o Kroos e o Modric. E o Modric, um dos maiores jogadores da história do futebol, e o Kroos, um dos maiores volantes da história do futebol. Então, realmente, essa nota de corte era muito alta. Mas não tinha como ele competir com os caras. Cara, um garoto muito novo que estava chegando lá, diante de um futebol, de uma potência no futebol, evidentemente, queria sentir muito essa condição também. O que não faz, de repente, fazer com que o Lucas Silva não seja o grande jogador que é, com a camisa do Cruzeiro e muito identificado, e ainda bem que ele volta para o Cruzeiro e, se Deus quiser, fica aqui até encerrar a sua carreira. Assim é o meu desejo, porque eu acho que ele é muito identificado, principalmente porque quando chega a galera da categoria de base, ele entendendo como é difícil essa transição, ele é um dos primeiros a abraçar os garotos. Ô, Gão, quando a gente conversa de futebol aqui nos bastidores, você sabe que eu elogio muito o Lucas Silva. Muito. Mesmo quando eu tinha do Cruzeiro, batia muito nele. Mas na Europa e em outros clubes também não deu certo. É o que eu falo de jogador que bateu na Europa, não deu certo lá, e que no Brasil ele consegue desempenhar um bom futebol, mas não foi só no Real. Não, é fato, mas assim, talvez com uma sequência lá e com outros para se competir, esse que é o meu comentário. Talvez ele poderia ter uma sequência melhor. Certa, lugar certo. Agora imagina, você chega lá, quem tá lá na sua posição?
Kroos e o Modric. Agora Chegou. nós vamos... Chegou pesado. Nessa representação atleticana, né, houve a reintegração do Isaac. E com isso, vai mexer aí a configuração do ataque, mais opções para o Cuca. Nós vamos avaliar isso daqui a pouquinho. Mas vamos entender como o Isaac foi reintegrado. Ele tá de volta, no estilo. Isaac foi a principal novidade do elenco na representação do Atlético. O atacante foi reintegrado ao grupo após o fim do empréstimo junto ao Nacional da Madeira. Pelo clube português, o jogador disputou 29 partidas, 17 como titular. Ao todo, ele marcou 3 gols e deu uma assistência na temporada europeia. Há poucos dias, em uma reunião com a imprensa, Paulo Brax, o principal responsável pelo futebol do Atlético, já tinha adiantado. Isaac possivelmente teria uma nova chance no time. Durante o encontro, o executivo deixou claro, a palavra final seria de Cuca. Então, pelo visto, o técnico já decidiu, né? Pois é, por enquanto, Isaac fica. O atacante teve poucas chances antes de ser emprestado no meio do ano passado. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023, ele disputou 3 jogos pelo profissional naquela temporada. Eduardo Cudê era o treinador do Galo na época. Em 2024, sob o comando de Felipão e de Gabriel Milito, foram mais 2 partidas. Uma com cada treinador. Em 5 jogos, Isaac não balançou as redes pela equipe principal. Aos 21 anos, o atacante tem vínculo com o Atlético até o fim de 2028. Ou seja, pelo menos idade e tempo de contrato, o jogador tem de sobra para buscar espaço na equipe. Menino de Valadares, muito talentoso, só que ele está numa idade chave que ele precisa atuar muito. Até os 23 anos é fundamental para o jogador, nessa transição, nessa maturação, atuar com mais frequência. Aí a gente vai para o elenco do Galo agora. O ataque tem Hulk, Júnior Santos, Rony, Coelho Vamos e Dudu. Pode colocar 1, 2, a 3, próxima 4, então, 5. que o Fael vai analisando aí com as imagens dos atacantes aí. Ó. Ah, Fael. legal. Então, Bel, Hulk, Júnior Santos, Rony, Coelho e Dudu, eu coloco aí esse quinteto com possibilidade de titularidade, pensando que 3 desses jogadores, na maioria das vezes, serão os titulares. O Rony está fora do próximo jogo, você coloca 4 à disposição. Talvez na ausência do Scarpa, você até coloca o Dudu mais centralizado e outros 3 atacantes. E na hierarquia, talvez, por já estar aqui, o João Marcelo tem uma leve vantagem, um ano mais novo que o Isaac, em relação ao Isaac. Então, se o Isaac está atuando lá fora, eu acho que é interessante, eu não estou falando nesse momento pelo lado do clube, mas pelo lado do jogador, que ele permaneça em um local onde ele vai atuar, e repito, é importante demais para esse momento da carreira dele, estar atuando dentro de campo. Vamos negociar então. Já Nós estamos precisando de atacante. Levar pra América, Ué. Será muito bem-vindo ao América, nós estamos precisando demais de atacante. Não, nesse caso eu prefiro deixar ele na reserva do Atlético, já estão queimando nosso goleiro lá, é um clube que não está conseguindo desempenhar muito bem, eu prefiro deixar por aqui. Qual dos dois? O Atlético ou o América? O Galo é o clube que menos perdeu, o clube brasileiro que menos perdeu na temporada, o único brasileiro da Série A que eu acho que não perdeu nenhum jogo como mandante nessa temporada. Então o Isaac, se ficar aqui, espero que o Atlético aí perdeu para o Galo, inclusive. No brasileiro. Mas é essa arrogância que atrapalha os meninos. Que você vê, né? O Matheus Mendes está lá no gol do América, ele acha que ele é o titular da seleção brasileira. Então, parece que não precisa treinar, não precisa fazer nada, né? Tá treinando e tal, mas não tá rendendo o tanto que a gente precisa. Tomando uns frangos lá de vez em quando. Então tem que ter simplicidade para jogar no América. E esse Toledinho me interessa. O Washington Aparecido está perguntando aqui no chat. Será que no América ele vai receber? O Isaac? Recebe. Atlético e América também, os dois para receber tá difícil. Mas já que vai atrasar no Atlético, vai atrasar no América, mas ele tá jogando. Não, a gente pode fazer um bem bolado do Atlético continuar pagando ele. Pela raiva que o Matheus Mendes está fazendo a gente. Eu, se eu fosse diretor do América, chegava lá e falava assim, para a diretoria do Atlético, ó, vocês mandaram o goleiro, era para resolver o problema, não está resolvendo, manda um atacante agora para ver se compensa. América é o mínimo que a América queimou uns 15 goleiros nos últimos anos aí. Vai lá, isso. Pega o Matheus, passa para um clube que está organizadinho, que está bom, que não está no meio de tabela de Série B e bola para frente. Olha,
Vamos, pelo menos, né? O Rony, ele tá bom também de gol. Ele não tá muito bem, Faião, é de foco. O Rony precisa focar mais. Aqui o Atlético publicou nas redes sociais o fotógrafo e o resultado da foto que o Rony tirou. Ele queria fotografar de trás, gente. Não era isso aí da frente. Ele tá sem foco, gente, mas olha... É porque hoje a gente tem usado muito uma câmera que desfoca o fundo. Ele conseguiu inovar Desfocou da frente. desfocar a frente. Mas não tá desfocando na hora que tá cara a cara com o goleiro, não, meu, porque já tem 10 gols na temporada, só tá atrás do Hulk com 11. É isso aí, Faião.